Algoritmos e linguagem C++. Exercícios. Exercício 11.4. Definir uma função em C++ para exibir os 100 primeiros números pares positivos. Faça duas soluções, uma com while e outra com do while. Eis aí uma função exibir, que vai atender a nossa solução. E ela é embaixo sendo chamada pelo programa pela main. Repare que eu tenho que inicializar a variável i com um valor igual a 1. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a condição é testada antes do looping. E se a variável i não receber o número, vai ter algum problema. Posteriormente, durante o looping, esse valor de i ele vai ser exibido multiplicado por 2, porque na verdade ele está contando de 1 em 1. Na solução do while, a variável i também é inicializada. Ela também vai ser utilizada na condição, mas ela é inicializada especialmente por conta do resultado, já que o resultado é calculado antes de incremento. Então, a variável i também é inicializada. As duas soluções funcionam perfeitamente bem, serão chamadas na main sem nenhum problema. Exercício 11.7. Dadas as idades de um grupo de pessoas, elaborar um programa em C++ para calcular e exibir a idade da pessoa mais velha, a idade média do grupo e a porcentagem de pessoas com idade entre 30 e 40 anos. As idades devem ser fornecidas pelo usuário, sendo a entrada dos dados sinalizada quando for fornecida uma idade menor ou igual a 0. Eis aí uma solução. Vamos conversar um pouquinho sobre ela. Inicialmente, veja as variáveis. Idade é inteiro, não existe uma idade quebrada, pelo menos na conversa popular. Então, a idade da pessoa é inteiro, a idade do mais velho é inteiro. Quantidade também é do tipo inteiro, então quantidade de pessoas e quantidade de pessoas entre 30 e 40 também são inteiros. Presta atenção que a idade do mais velho eu inicializei com 0, a quantidade também eu inicializei com 0. Agora, a soma, porque ela vai ser utilizada para cálculo da média, eu declarei ela como double. Então, a soma também foi inicializada, mas é inicializada com 0.0. A média vai ser uma divisão. A divisão requer fração, então a média é do tipo double. E porcentagem também é do tipo double. Agora, vamos entender a primeira parte do programa, a captura dos dados. Veja que a captura dos dados ela acontece dentro de um looping do while. Repare que a condição do while é idade pessoas, é um número. Por quê? Quando a idade for 0, 0 é falso, ele sai do looping. Quando for diferente de 0, ele está dentro do looping. A parte da entrada de dados, ele vai perguntar sempre o valor, a idade, e ele faz uma checagem aí, se a idade é menor ou igual a 0. Se a idade for menor ou igual a 0, o que acontece? Ele aciona a cláusula break. A cláusula break interrompe o looping naquele instante. Então, se a pessoa digitar valores maiores do que 0, o looping continua. Se a pessoa digitar o número 0 ou um valor negativo, ele vai disparar o break e vai interromper automaticamente o looping de entrada. Depois do valor lido, a primeira coisa que ele faz é a soma. Então ele pega o valor anterior da soma e acrescenta a soma com a idade atual. Como é uma pessoa válida, ele acrescenta, ele conta mais uma pessoa, então ele soma 1 na quantidade de pessoas. E já na leitura ele já faz 2 testes. Ele verifica se a idade é maior do que o valor que eu tenho para a idade do mais velho. Se for, ele automaticamente substitui o valor da idade pela idade atual. E ele verifica se o valor da idade da pessoa está entre 30 e 40. Se for, ele soma 1 na contagem de idade de quem está entre 30 e 40. A segunda parte do programa ocorre depois que ele terminou o processo de leitura, ou seja, quando a pessoa digitou o 0 ou um número negativo. Muito bem, se a pessoa só fez isso uma primeira vez, eu tenho que testar, porque significa que não capturou nenhum dado. Então ele cai na cláusula else e diz, nenhum dado foi digitado. Mas se a quantidade de pessoas for diferente de 0, significa que informações foram digitadas. Então ele pode fazer a conta.
Como é que funciona isso? Ele informa a idade do mais velho, sendo a informação que ele tem na variável mais velho. Depois ele calcula a média, né? A média é a soma das idades dividido pela quantidade de pessoas lidas. E na sequência exibe a média. E finalmente calcula a porcentagem. A porcentagem é 100 vezes a quantidade de pessoas entre 30 e 40 dividido pela quantidade de pessoas. Repare que quantidade de pessoas e quantidade de pessoas entre 30 e 40 são dois números inteiros. Para que a linguagem C++ não converta o resultado para um valor do tipo inteiro, a gente coloca o typecasting float na frente para ele falar, olha, essa operação é para devolver resultado do tipo double. E como eu já falei, se por um acaso a pessoa digitou 0 logo na primeira vez, ou um número negativo, ele vai cair na cláusula else dizendo que nenhum dado foi digitado. Aí nós temos uma tela ilustrando o nosso programa funcionando. Veja que em cima, no cabeçalho, tinham valores para teste, número 18, 79, 33, 25, 42, 50 e 0. E as respostas que deveriam dar. A pessoa mais velha com 79 anos, a média com 42 e a porcentagem em torno de 16,67%. Como vocês observarem na tela console, é exatamente o que acontece. Exercício 11.18. Dados o raio R de uma esfera e o ângulo alfa, em radianos, de um fuso esférico, elaborar um programa em C++ para calcular e exibir a área A do fuso esférico. A fórmula da área é A igual 2 vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo alfa. Utilize o comando while para recusar os valores inválidos para o raio da esfera e o comando do while para recusar ângulos inválidos. O raio deve ser positivo e alfa deve estar entre 0 e 2π. Eis aí uma proposta de solução. Vamos explicá-la detalhadamente. Na primeira parte, nós estamos testando a entrada do raio. O enunciado pediu que ela fosse feita através do comando while. O comando while tem uma condição no início. Por essa razão, eu preciso inicializar o valor do raio com valor inválido, por exemplo, menos 1. E aí, na sequência, eu leio o valor do raio, né? E se ele ainda continuar sendo negativo, mesmo dentro do looping, ele dá uma mensagem que o raio é inválido, porque ele vai ficar no looping até a informação, até o raio digitado ser um raio positivo. A segunda parte do programa é exatamente o teste do ângulo, né? E nesse caso, o enunciado foi específico dizendo que era para ser testado com o do while, né? O fato, nós estamos testando o ângulo em radianos, porque o enunciado disse que era em radianos. Se fosse em graus, a gente testaria entre 0 e 360 graus. Como é em radianos, o teste é entre 0 e 2π. Na verdade, o importante é que a gente coloque um valor que não seja nem 0, nem ou menor que 0, negativo, e que não seja maior que 2 vezes π ou igual a 2π, né? Então, de cara, ele faz a leitura do ângulo e dentro do looping tem uma pergunta. Se o ângulo é ou menor igual a 0 ou maior igual a 2π. Se for, ele diz que o ângulo é inválido. Por quê? Porque ele, na condição que é exatamente a mesma dentro do comando while, ele vai ficar no looping até dar o valor de um ângulo válido. No finalzinho do programa, eu tenho um cálculo da superfície. Eis aí um exemplo na tela console, né? No enunciado você tinha lá situações onde o raio menos 2, que é inválido, o ângulo menos 0,61, que é inválido, ou o ângulo 4,35, que é maior que 2π. Então, é apenas o valor válido da solução proposta, raio igual a 2 e ângulo igual a 0,61, né? Então, nós temos em console primeiro o teste com raio errado, até ele aceitar depois o raio correto, depois 2 testes com ângulo errado, e finalmente, quando os valores são digitados corretos, ele acha a resposta, que no nosso exemplo aqui é 4,88. Uma outra solução para esse exercício é eu fazer exatamente os mesmos comandos de controle de entrada de dados,
mas agora eles dentro de funções. Veja a função lerraio, né? Em essência é exatamente o mesmo código que nós havíamos apresentado, mas na main o que acontece? Quando eu crio a variável raio, eu digo double raio igual lerraio. E ele faz exatamente a função que está apresentada e vai depositar na variável raio o resultado que foi digitado corretamente. Analogamente, temos a função leângulo, que segue exatamente o mesmo princípio que nós mencionamos no exercício anterior, na solução anterior, só que ela está tudo dentro da função leângulo. E quando eu crio a variável ângulo na main, né, o que eu digo? Double ângulo igual leângulo. Então essa variável vai receber o valor correto. Esse é um exemplo de exercício onde eu delego as funções checar as condições de contorno dos dados de entrada, ou seja, fazer a verificação dos dados de entrada. O resultado vai ser exatamente o mesmo que foi explicado no exercício anterior. Exercício 11.11. Usando a declaração e a série fornecida a seguir, definir uma função C++ para calcular e retornar o resultado da soma. Adotar como critério de cálculo a soma de todas as n primeiras parcelas e usar obrigatoriamente uma estrutura de repetição for. Então, eis o exercício, né, com em cima a função série usando o comando for. Na simulação foram pedidas 1000 interações e a resposta é essa que se encontra aí, 0785148. Exercício 11.2. Observar o exercício anterior e, utilizando uma repetição do while, definir uma função em C++ para calcular e retornar o valor da mesma soma. Observe que este exercício enfoca a transformação de um for em um do while. Então nós temos aí o mesmo exercício, obviamente vai ter o mesmo resultado, só que agora nós temos a série do while. Exercício 11.13. Observe os dois exercícios anteriores e, utilizando uma repetição while, definir uma função C++ para calcular e retornar o valor da mesma soma. Observar que esse exercício enfoca em transformar um for em um comando while. Então nós temos a solução do comando while. Vamos ver agora as três soluções em conjunto, né? Repare que eu destaquei em cada uma os comandos respectivamente. Em essência, elas funcionam da mesma forma, né? Isso oferece para o usuário algumas alternativas. Quando você for fazer uma solução de looping, cabe a você decidir qual é a melhor solução. Nesse caso, as três soluções sabem quantas interações vão ocorrer, né? Então, em alguma forma, eu tenho a variável sendo contada. No comando for, ele conta de 1 até n, né? E no comando while e do while, ele vai contando de 2 em 2. Elaborar funções em C++, né? No caso, o exercício 11.15 é a função cosseno, que é o item A do exercício 11.15, né? E pede-se para calcular a função cosseno com uma precisão superior a 10 casas decimais. Bom, no exercício de teoria eu fiz uma explicação detalhada dessa técnica com a função seno, né? Mas, em essência, o que nós temos que levar em consideração, né? O denominador ele é fatorial, ele cresce muito rápido, então a tendência é que a parcela, ou seja, o número elevado, variável x elevado a uma potência dividido pelo fatorial, em algum momento vai tender a zero. E ele vai fazer o looping, né, enquanto a parcela for maior que um erro. O erro, no nosso caso, é um número com mais de 10 casas decimais, né? Só que, particularmente, você tem cosseno de ângulo positivo e cosseno de ângulo negativo. Então, se eu fosse testar um ângulo negativo, né, embora as potências aqui sejam quadrado, né, então todas elas dariam resultado positivo,
O que acontece? Mas quando tem uma parcela que pode ser negativa, a gente faz o quê? A gente testa em módulo, né? Porque o número negativo é menor do que o erro, né? Então, você testando em módulo, ela vai ter um resultado, a gente assegura que o resultado vai ser maior do que a margem de erro proposta. E, em essência, né, cada parcela vai ser calculada como? A parcela anterior, em cima multiplicando por menos x ao quadrado e embaixo dividindo pelos números que faltam para proceder para gerar o número fatorial. Tem aí uma lousa um pouquinho mais detalhada sobre esse exercício. E aí o nosso gabarito, né, da função cosseno, basicamente, em essência, o que a gente estava comentando agora. Bom estudo!